Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Um bom dia, o Espiritismo está no ar. Que neste momento vibrações de harmonia, de paz, envolva você que nos acompanha e a toda a sua família. Trouxemos aqui para a introdução do nosso programa uma mensagem do Espírito Emmanuel. A mensagem Abre a Porta, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Separamos um trecho que nos chamou mais a atenção. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, Chaves Libertadoras, ditada pelo Espírito André Luiz, que está no livro Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier. André Luiz nos convida a refletir quando diz: desgosto. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo. Todo empeço atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Prejuízo. Todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Sem desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caduquice no terreno das formas. Compreendamos a face disso, que não podemos louvar,
as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Agenda. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realizará nos dias 17 e 18 de maio próximo o seminário Revivendo Jesus, que esse ano contará com a colaboração, a participação de Arthur Valadares, Adeilson Sales e Dr. Hugo Martins. O evento será realizado na sede da SEEC, Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Ingressos para esse evento através do site da Simpra. Mais adiante colocaremos em nosso chat o link para que você adquira o ingresso. Custará R$ 55. É um evento cuja renda a SEEC utilizará para ampliar as suas atividades de assistência social. É muito importante a sua participação. O Arthur Valadares já faz alguns anos que a gente vem procurando ter a presença dele aqui em Caruaru. Então não perca essa oportunidade. O Teatro João Lira Filho, situado na Rua Visconde de Inhaúma, aqui em Caruaru, realiza a comédia espírita Quem Gosta de Paz é Pomba. Esse evento será hoje, às 18 horas. Ingressos também através do site da Simpla e maiores informações através do telefone DDD 81 99663 5878. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 a 10. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro
pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Endereços de instituições espíritas. Lá Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas domingos às 4h30 da tarde. SEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. O Livro dos Espíritos. Continuamos com a questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Resposta dos Espíritos. Conclusão. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas e que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam e que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que o amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços dos homens. Se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Espiritismo na Bíblia.
No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10, lemos: Levanta-te direito sobre os teus pés. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada A Cada Um, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: de modo geral, quando encarnado no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Endereços de instituições espíritas. Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, fica ali pertinho do cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Apresentação: Soares e Silmara. Então, nós estamos nos aproximando desse grande evento para o movimento espírita em nossa cidade, que é o Seminário Revivendo Jesus. Temos aqui divulgado o máximo esse evento, principalmente pela participação desses expositores. O Arthur Valadares tem uma agenda muito cheia, tem realizado seminários no exterior recentemente. E Silmara depois ficou de colocar aí no chat o link
para a aquisição dos ingressos. Silmara, dá uma olhada aí como está o nosso chat e prossigamos. Sim, mas antes, Soares, eu vou pedir permissão para trazer aqui algumas informações dos palestrantes que vão estar no dia 17 e 18 de maio, no seminário Revivendo Jesus. Para quem não conhece, Adeilson Sales, natural do Guarujá, São Paulo, é escritor, palestrante e psicanalista. Até o momento, tem 101 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Alguns dos seus livros infantis foram traduzidos para a língua inglesa. O êxito do seu trabalho se refere na participação das grandes bienais e feiras do livro do Brasil. É requisitado para palestra no Brasil e exterior, falando em escolas, universidades e centros espíritas. Arthur Valadares, para quem não conhece, Arthur Valadares é palestrante espírita, integra a Associação Espírita Obreiros do Bem, sendo um dos fundadores e coordenadores do Núcleo de Estudos Espírita do Evangelho Paulo de Tarso, NEP. Arthur nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, e hoje em dia mora em São Carlos. Aqui temos também informações sobre Hugo Martins. Para quem não conhece, Hugo Martins, ele é médico psiquiatra, né? E é do Centro Espírita Científico, é médico, daquele com o espírito científico, é mestre e doutor em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco e autor de vários artigos científicos em medicina. Espírita por convicção, fundou alguns centros espíritas em Pernambuco, onde reside, concentra seu trabalho no tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais e obsessão espiritual. Então, tá aí as informações dos palestrantes que vão estar no dia 17 e 18 de maio. Daqui a pouquinho eu coloco o link para a inscrição, né? Aqueles que ainda não se inscreveram, não perde tempo, as vagas são limitadas, tá certo? Vamos dar aqui o nosso bom dia, começando com o nosso amigo, que chega aqui, ó, rapidinho, primeiro. Bom dia, José Orlando. Bom dia, meu amigo. José Orlando, ele é do Gemafim em Cupira, que tem reuniões públicas todos os domingos, às 16 horas. Bom dia a todos, que Jesus continue abençoando as nossas vidas, hoje e sempre, e assim seja. Bom dia também à nossa amiga Tereza Miranda. Bom dia, Soares e Silmara. A todos os ouvintes, muita paz para todos. Bom dia, minha querida. Bom dia, Carlos André, nosso amigo. Bom dia, paz a todos. Aqui nós temos já uma perguntinha, nós vamos pular daqui a pouco, a gente volta para ela. Bom dia ao nosso amigo Aurélio. Bom dia a todos. Paz, amor e luz. Assim seja. Bom dia, nossa amiga querida. Bom dia, Edna Patrícia. Bom dia, Walter. Um abraço para vocês. Bom dia. Que Deus abençoe grandemente nosso dia, com muita paz e saúde. Temos aqui, Soares, já uma pergunta do Francino Galindo. Bom dia, Francino. Vamos à sua pergunta. Uma pessoa escolhe ser ateu, ela pode evoluir igual a qualquer religioso, Soares? De fato, a revelação espírita deixa bem claro no livro dos Espíritos que o que marca a felicidade de um espírito, inclusive na vida espiritual, não é a religião a que ele tenha pertencido, mas sim a pessoa, em termos de individuais, em termos da prática do bem, do amor, da caridade, da vivência das virtudes, que, como aprendemos na doutrina espírita, a presença do Cristo, o Cristo cósmico, que abrange,
que está acima de todas as divisões religiosas criadas pelo homem. Mas o que queremos aqui ainda ressaltar é a presença de grandes missionários espirituais, espíritos elevados, que estão presentes não apenas nas religiões, estão atuando como cientistas, estão atuando em várias áreas das atividades humanas e exercendo o verdadeiro papel revolucionário, transformador. Então, muitas vezes, aqueles que têm uma vida dedicada à ciência, à descoberta da cura de doenças, é um grande missionário, é um espírito elevado em tarefas específicas na área da ciência humana. Então, de uma vez por todas, a revelação espírita tirou esse laivo, essa tendência de querer se achar que há uma religião dona da verdade. Sobretudo ao nos mostrar que a revelação das leis de Deus para o homem, as revelações espirituais têm um caráter progressivo. À medida que o ser humano avança e progride, novas revelações, novo entendimento acerca da realidade da vida vai se ampliando para a criatura humana. Então é isso, podemos com absoluta certeza, respondendo ao nosso amigo Francino Galindo, que não só pode evoluir, como tem muitos espíritos evoluídos que temporariamente atuam na Terra sem qualquer filiação religiosa, mas são grandes missionários de Deus. Exatamente. Não importa se qual a religião ou se não tem nenhuma religião, o que importa é o esforço que faz no seu dia a dia, né? E sabe, Soares, aqui eu lembrei do Chico, porque o Chico Xavier ele nunca pediu, ele nunca exigiu que ninguém fosse espírita, né? Muito pelo contrário. Porque ele entendia o objetivo da doutrina espírita, mas um dia uma senhora procurou ele, estava angustiada com seu coração apertado, porque o seu marido ele era uma pessoa muito boa, mas ele não tinha religião. E ela queria que ele fosse espírita, né? Então ela chegou e disse: Chico, eu preciso falar com você. O meu marido é uma pessoa tão boa, é um bom filho, um bom pai, um bom marido, ajuda tantas pessoas, mas ele tem um defeito muito grande. E Chico pensou: meu Deus, que defeito é esse? Um homem tão bom, faz tanta caridade, ajuda pessoas, como ela está dizendo, que defeito é esse? E ela disse: você acredita, Chico, que o meu marido não é espírita? E aí o Chico respondeu a ela: ô, minha irmã, se ele é tudo isso que você está falando, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum, já está bom demais. Por quê? Porque o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem, é fazer o bem independente de ter religião ou não ter, mas são nas atitudes. Aliás, nós somos reconhecidos como espíritas através de nossa transformação moral, afirma Kardec, e dos esforços que fazemos para domar nossas más tendências, más inclinações. Então, é pelas nossas ações, não é mesmo? E aqui, ó, vamos colocar o endereço aqui do Simpla, mas se ficar muito difícil, é só copiar, tá? E abrir uma página, aí entra no Simpla, já está lá. Mas se ficar complicado, é só digitar na internet, simpla.com.br, enter, e quando entrar, aí aparecem as informações do Revivendo Jesus. E Francino aqui em segundo pergunta: qual é a melhor religião? Certo, muito Melhor bem a religião, pergunta. eu acho que a gente Qual a já melhor respondeu, religião? né?
Nós aprendemos, como explicamos há pouco, dentro da revelação espírita, que a melhor religião é aquela que mais forma homens de bem, mas deixando bem claro que a religião vai se ajustar a possibilidades e características de cada pessoa. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, se ela é budista, se ela não tem religião nenhuma, mas ela é engajada na vivência do bem, o procedimento dela é o que é mais importante. O comportamento dela, e não a religião em si. Eu lembro aqui, na carta de Tiago, no Novo Testamento, quando ele diz assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai. Ele define assim: esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. É claro que os textos bíblicos trazem um significado espiritual profundo, que transcendem a letra na qual é especificado o conteúdo. Então, quando Tiago fala sobre visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, Tiago se refere a um fato de que, na época do cristianismo primitivo, não havia qualquer tipo de seguridade social. Uma família onde a viuvez se instalara provocava muitas vezes necessidades e carências extremas para a família. Então, o que Tiago nos diz aqui de forma simbólica é estar atento às necessidades do próximo, buscar a vivência da caridade nos seus mais variados aspectos, é visitar os órfãos e as viúvas. E depois, quando ele fala sobre guardar-se isento da corrupção do mundo, ele se refere às teias do materialismo que, ao longo da história do homem, leva ele às atitudes egoístas, orgulhosas, e que trazem tanta infelicidade para ele e para o mundo. Inclusive, como vimos há pouco na pergunta do Livro dos Espíritos sobre a superação do egoísmo. Então, isso é guardar-se isento da corrupção do mundo. É não estar em sintonia com esse projeto ilusório do materialismo e que nos dias atuais tem trazido consequências terríveis, como o incremento absurdo dos casos de depressão, de ansiedade, de doenças emocionais, cuja causa é a ausência de perspectiva espiritual do homem, envolvido e iludido pelo materialismo. Então, é assim que Tiago fala sobre a religião pura e imaculada. Quando lemos os textos bíblicos, sabemos que a igreja primitiva era denominada como a igreja do caminho, como é colocado no livro Atos dos Apóstolos. Então, ela em si congregava aqueles que se tornaram discípulos de Jesus e que focavam a divulgação e a vivência dos ensinos de Jesus como sendo a prioridade absoluta, vivendo em uma espécie de solidariedade que abrangia não só as questões materiais, mas espirituais, e que fomentaram, de fato, a divulgação verdadeira do Evangelho de Jesus. E nessa passagem de Tiago, ele deixa para nós esse ensejo de reflexões. Então, não há religião certa para ninguém. Há aquela mais adequada a cada pessoa. Aquela que faça com que ele se sinta mais motivado à vivência do bem, do amor e da caridade.
e que possibilite a ele maiores avanços em termos evolutivos e de progresso espiritual. Se o Maras quiser acrescentar algo a mais, se não, dê uma reolhada no chat. Religião, religar, né? Religar, unir com Deus. E aqui eu lembro da questão 614 de O Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre a lei natural, que é a lei de Deus, a única e verdadeira felicidade do homem, porque indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer, né? E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o mais importante é a gente nos esforçar para nos aproximar das leis divinas, independente da religião, seja ela qual for, né? Mas a gente se colocar nesse trabalho. Jesus não criou nenhuma religião, não escreveu nenhum livro. No entanto, os seus apóstolos levaram as suas palavras e nos trazem grandes ensinamentos que nós somos convidados a estudar, a tirar o espírito da letra. E aqui, aproveitando, a gente já deixa um convite, né, Soares, porque toda sexta-feira a gente tem o estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa, né, do Evangelho Paulo e Estevão, que ocorre toda sexta-feira, às 20 horas, na sede da AME. Então, aqueles que puderem participar, sejam bem-vindos. Aqui a gente traz uma pergunta, vamos tentar ajudar aqui a nossa irmã Tereza Soares a entender. Veja se, senão a gente pede para ela refazer a pergunta, se for o caso. Como espírita, não, como explica, não? Como sabe se como explicar? explica? Um local Um de local, dia é normal, mas à noite esse lugar é muito perigoso. pronto, Seria mais ou menos isso. é, Como explicar que um lugar de dia é normal, mas à noite esse lugar é muito perigoso. isso, Não é isso? Nós aprendemos que a realidade do mundo espiritual interfere no mundo físico constantemente. E, de fato, há lugares que possibilita, pelos conteúdos psíquicos que são travados durante o dia, a associação com espíritos, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. É por isso que nós somos tão alertados a cultuar em nossa casa, em nosso lar, o evangelho no lar. A prática, pelo menos uma vez por semana, de abrir o evangelho, no caso dos espíritas, o evangelho segundo o espiritismo, fazer uma prece, um comentário, compartilhar da palavra do ensino de Jesus para elevar vibracionalmente as energias que estão ali presentes em nossa casa. Todos nós emitimos energia eletromagnética a todo momento, né? Na verdade, o nosso corpo, ele é um grande produtor de energias. E o pensamento nosso é o definidor da qualidade dessa energia. Então, muito bom estarmos em ambientes onde se fala do bem, se ensina a prática do amor. Esses ambientes tornam-se a qualquer hora do dia ou da noite um ambiente bom e positivo, em termos fluídicos, em termos vibratórios. Mas eu quero apenas fazer um link da pergunta que Teresa fez com o trabalho que nós podemos e devemos fazer em ionizar positivamente os ambientes em que estejamos presentes, levando sempre palavras e pensamentos do bem, do amor, dos ensinos de Jesus, porque a presença nossa qualifica e pode elevar qualquer ambiente.
Eu queria aqui, Silmar, aproveitar, estive olhando aqui como é que surgiu o NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho. Ele surgiu no ano de 2013, na sede da Federação Espírita Brasileira, e Isso, foi através de um grupo de espíritas. Esse isso, grupo tinha a presença de Haroldo Dutra Dias, Simão isso. Pedro de Lima e Saulo César Ribeiro. O grupo Uhum. tem o objetivo de aprofundar o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e visa a compreensão e vivência dos ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. Então, depois de ter surgido o NEP lá na Federação em 2013, surgiram Os os outros. NEPs espalhados por todo o Brasil, onde nós Isso. temos agora em Caruaru, funcionando na sede da AME, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite, o Núcleo de Estudo e Pesquisas Espíritas Paulo Estevão. Exatamente. E está aí há 3 meses estudando o Evangelho de João, estudando assim, versículos a versículos, paulatinamente os seus conteúdos, e que está aberto, você que tem interesse em conhecer mais o ensino do Evangelho, da Bíblia, à luz da doutrina espírita, venha participar conosco. Exatamente. Para encerrar, nós vamos responder aqui a última pergunta aqui de Francine. A cada vida surge um novo ego? Eita! O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, já dava uma resposta referente a isso, que muitas pessoas, por não terem a busca do entendimento espiritual da Bíblia, não conseguem extrair o conteúdo. Porque Paulo diz assim: a cada homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. A palavra a cada homem traz, no estudo da língua em que Paulo se expressou, vários significados. Um deles é a persona, o ego, a estrutura que a cada nova encarnação é construída desde a nossa experiência infantil com os nossos pais, com a sociedade atual em que vivemos, e que estabelece, muitas vezes, hábitos, tendências que não são, na verdade, a essência do nosso espírito. O nosso espírito, a cada oportunidade reencarnatória, tem nesse aspecto da persona, do ego, toda uma experiência nova. A nossa individualidade espiritual, que tem por conteúdo as virtudes, as aquisições culturais, as aquisições artísticas que tenhamos, de fato, estabelecidos no nosso psiquismo e que continuam mesmo após diversas reencarnações. Então, o ego, a persona, como estrutura temporária, de fato, a cada encarnação há uma mudança completa. Inclusive quando sabemos que ao espírito humano é destinado à aprendizagem em todas as áreas de conhecimento, inclusive com expressões físicas, ora como homem, ora como mulher, aonde o conjunto das experiências que nós vamos adquirindo deve abranger todas as áreas. Então, de fato, é temporário a estrutura do ego, porque ela é construída pelos valores transitórios da época e da sociedade em que estamos inseridos. Nós estamos chegando já a concluir o nosso programa de hoje, né? Não vai dar para Exatamente. abrangermos perguntas
A mais não. Isso. Para finalizar, nós vamos colocar aqui um vídeo convite do nosso amigo Sabino, né, que irá fazer o convite para o Revivendo Jesus, aproveitando, deixando aqui os nossos abraços a todos os nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo, a todos aqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, um excelente domingo, uma excelente semana, muita paz. Soares? Muita paz a todos, até o próximo domingo. Sigamos com Jesus. Você sabe o que é o Revivendo Jesus? Um seminário temático promovido pela Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. E esse ano, sua 7ª edição, com um tema fantástico. O Evangelho, proposta para uma evolução consciente. Nos próximos dias, 17 e 18 de maio, convido você para estar conosco, para nos ajudar na compreensão da temática central. Convidamos amigos do coração, Adailson Salles, psicanalista da cidade de São Paulo, o nosso querido Arthur Valadares, que é um outro coração amigo, divulgador da doutrina espírita e coordenador do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, também de São Paulo, e o nosso querido Dr. Hugo Martins, aqui de Surubim, neurocientista, que também tem uma bela contribuição em torno da ciência. Para você participar, entre na plataforma do Simpla, ou então visite-nos o nosso Instagram, na bio, que você vai ter um link direto para a reserva de sua vaga, que é limitada. Não perca esta oportunidade. Os objetivos deste seminário é iluminar consciência, transformando vidas. Então venha conosco, participe deste momento de engrandecimento espiritual através do conhecimento que liberta. Nós nos encontramos lá. Forte abraço.